Olá pessoal, graça e paz. Que privilégio estar aqui de volta, né? Nós vamos falar hoje sobre uma das perguntas que foi enviada. Esse é o episódio de número 5 do nosso momento de responder as perguntas que vocês nos enviam. E a pergunta que nos chegou de um amigo pessoal. Ele perguntou assim: Gustavo, pastor, como eu faço para ler o livro de Salmos? Que recurso eu posso usar de forma direta e objetiva para ler o livro de Salmos? A resposta para mim é clara, né? Eu não quero ser minimalista e ignorar todas as outras características do livro de Salmos, mas eu quero te dar uma resposta direta para que você possa tirar o melhor proveito quando você estiver lendo o livro de Salmos. E eu escrevi aqui uma tríade que eu acho que vai nos ajudar a ler o livro de Salmos e tirar o melhor proveito desse livro para o nosso caminhar diário, para o nosso glorificar a Deus e para a nossa aplicação à vida, ao cotidiano. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui é que você precisa entender quem Deus é. Eu preciso ler os Salmos na perspectiva de entender o que Deus está dizendo de si mesmo. Isso muda a forma de ler Salmos. Isso modifica a forma de eu enxergar o propósito de porque o salmista caracteriza Deus, quem Ele é, e como isso afeta a sua rotina, a sua prática de vida. Se a gente fosse dar um nome técnico para isso, a gente falaria o seguinte: nós precisamos entender os atributos de Deus, né? As características de Deus que Ele evidencia nos Salmos. Então essa é a primeira ferramenta. Segunda ferramenta que eu acho muito importante é você ler o livro dos Salmos na perspectiva do que Deus faz. Ou seja, quem Ele é e as obras que Ele realiza. E os salmistas, porque são vários autores, eles vão deixar claros o que Deus fez na história. Como Deus se revelou aos pais. Como Deus se revela no tempo dele. Como Deus se revela à pessoa dele. Algumas questões nos Salmos são coletivas. Deus dizendo quem Ele é e fazendo o que Ele faz para o povo. Outras características são individuais. É Deus sendo quem Ele é e fazendo o que Ele faz na vida do salmista, do compositor. Né? Vamos lembrar que nós somos um povo muito musical. E o povo de Israel também o é. Né? Então, os Salmos é uma ferramenta didática para expor as verdades de Deus, de quem Ele é e do que Ele faz, de uma forma musical, poética, para que o povo possa entender, né? Usando recursos de memorização que sejam mais fáceis de ser assimilados pelo povo, como, por exemplo, a formação de acrósticos, né? Que facilita a decoração. Terceira característica que eu acho que você precisa estar atento a ler os Salmos é quem Deus é, o que Ele faz, e a terceira, o que isso tem a ver comigo. Né? Então, quem Deus é, o que Ele faz e que isso se aplica a mim. Você nunca vai poder romper com a perspectiva que Deus está falando, para quem Ele está falando, o momento que Ele está falando. Tudo isso é muito importante. Tá bom? Uma análise histórica do texto é muito importante. Mas entender quais daqueles elementos do texto e da poesia são aplicados à minha vida cristã, em resposta a quem Deus é, em resposta ao que Deus faz. Vou dar um exemplo aqui. Quando as Escrituras falam de Deus como sendo um bom pastor, né, Ele fala do seu povo como sendo as ovelhas do seu pastoreio. E Ele fala desse bom pastor que conduz as suas ovelhas. Veja, Deus é o pastor, é quem Ele é. Deus faz algo, Ele conduz as suas ovelhas. E eu sou esta ovelha que é conduzida pelo pastoreio do Senhor a águas tranquilas. Então, o que Deus é e o que Deus faz implica necessariamente na minha vida cristã, na minha santidade, no meu viver para Ele. Então, eu creio que essas três ferramentas vão ser muito boas para nós lermos o livro de Salmos e tirarmos o melhor proveito possível. Não ignore as divisões internas do livro, não ignore que o livro de Salmos tem 5 grandes divisões, não ignore os autores. Você vai lembrar de Salmo davídico, de Salmo de Coré, do Salmo de Asaf, dos Salmos de Salomão. Você vai lembrar de vários salmos. Você não pode ignorar os aspectos literários. Você tem ali comparações, você tem ali aspectos de continuação, de descontinuação. Tudo isso caracteriza a poesia hebraica. Você tem hinos de louvor, você tem hinos didáticos, você tem hino que te ensina como você tem que espelhar a sua ira em Deus. Como assim?
irar-se com aquilo que Deus se ira, né? Ter um sentimento de inconformidade com aquilo que Deus está inconformado. É olhar para o ímpio e para as suas impiedades e não compactuar com aquilo, mas reprovar aquilo. Então, os Salmos têm um aspecto muito didático para a comunidade da fé. E eu creio que isso pode ajudar você. Então, espero ter respondido a pergunta. Deixe aqui nos comentários se você tem mais alguma pergunta e deseja que eu possa responder aqui em um vídeo. E caso você deseja também compartilhar essa mensagem, compartilhe com seus amigos. Curta esse vídeo se isso te edificou. Se não te edificou, dá o dislike aí sem problema algum. E vamos em frente. Deus nos abençoe e nos guarde. Fica na paz.